Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de 2 versículos da Palavra de Deus para nossa reflexão. Encontramos hoje no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2, os versículos 1 e 2. Assim está escrito: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Observamos aqui Deus reafirmando a Ezequiel o chamado que lhe havia sido feito para o exercício do ministério profético. Nós entendemos, à luz da Bíblia, que Ezequiel era filho de sacerdote. O pai de Ezequiel era sacerdote. Diz-nos a Escritura: veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, ou seja, na Babilônia, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Então, observamos aqui este chamado que Deus fez a Ezequiel, a diferença que há entre o ministério profético e o ministério sacerdotal. Elas são evidentes. Cada ministério tem a sua peculiaridade. O trabalho do sacerdote é o trabalho de interceder. Interceder é viver em oração, no caso, para uma linguagem clara. Interceder é colocar-se diante de Deus para pedir a favor de outras pessoas. O sacerdote, ele desempenhava a sua função se apresentando diante de Deus, pedindo a misericórdia de Deus, a orientação de Deus sobre a nação, sobre o rei, sobre o povo, enfim, esse era o trabalho do sacerdote, intercessor, alguém que estava na condição para interceder. Já o trabalho do profeta é diferente. O intercessor, o sacerdote, ele fala a Deus a respeito dos homens e das necessidades que ele tem. O profeta é alguém chamado que se coloca à disposição de Deus, recebe a orientação, a palavra de Deus e transmite ao povo, ao rei, à nação ou a pessoas. Então, veja como é diferente. Um leva as necessidades dos homens a Deus e pede por eles, outro recebe a mensagem de Deus e vem proclamar ao povo o que é que Deus quer. Então, há diferenciação. Apesar de Ezequiel ser filho de sacerdote, Deus o chamou para ser profeta. Isto significa que o ministério não é hereditário. O que é o ministério hereditário? É aquele que passa de pai para filho e fica cercado naquela família, e fora daquela família ninguém tem vez e oportunidade de exercer o ministério. Deus não trabalha nessa norma. A norma de Deus, ele é soberano, ele escolhe cada um para a sua finalidade. Ezequiel poderia ser um sacerdote? Poderia, se fosse o plano de Deus para a vida dele. Mas o plano de Deus para Ezequiel era que ele fosse profeta, totalmente diferente do ministério do seu pai, que era sacerdote. Então, cada um deve entender o que recebeu de Deus e exercer aquilo que recebeu de Deus. Então, nós entendemos aí que não se pode desenvolver o ministério que recebe do Senhor através de imitação. Imitar alguém, porque não vai dar certo. Quem imita perde a sua legitimidade, perde as suas credenciais, e ele dá a aparência de que é outra pessoa
e não aquele que estamos vendo na nossa frente. Porque o jeito, as palavras, a maneira, nós entendemos que elas não estão bem aplicadas à vida daquela pessoa. É alguém que está fazendo um esforço para demonstrar ser alguém que não é. A única pessoa que nós temos que imitar é Jesus, que é o nosso exemplo, é o nosso modelo maior. Todos os demais, cada um na presença de Deus, é único. Não tem duas pessoas iguais. Igual a mim, só eu mesmo. Não tem ninguém igual a mim. Não tem ninguém igual a você, ao irmão, à irmã, quem quer que seja. Todos nós somos únicos na face da terra. Então, a maneira de nós exercermos o ministério que recebemos do Senhor é única também na nossa vida. Nós podemos aprender lições com outras pessoas? Podemos aprender, sim. Do exemplo deles, da prática deles, nós podemos observar, analisar, estudar e tirar lições. E lições que forem úteis, nós podemos aplicar na nossa vida. Agora, imitar o trabalho do outro, ou querer fazer do nosso ministério uma cópia do outro, isso não tem aprovação de Deus e não condiz com a nossa natureza. Nós vamos estar forçando uma coisa que não é natural. E tudo aquilo que é forçado é mentira, é ilusão, é uma máscara, é uma aparência. Como o povo de Israel fazia. Chegava diante do templo e começava a fazer gestos de adoração diante de Deus. E Deus, através do profeta Isaías, disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus reprovou, Deus rejeitou, Deus não aceita imitação, Deus não aceita somente a aparência. Quando Samuel foi enviado por Deus para escolher um rei para Israel, o primeiro filho de Jessé que ele viu, ele disse: está aí, bonito, forte, alto, com postura. Deus disse: não é este, Samuel. O homem vê o que está aparente, porém eu olho para o coração. Este não me serve. Então nós observamos que as pessoas são únicas na presença de Deus. Deus abençoe a irmã Doraci. Então aqui, quando Deus chamou Ezequiel para exercer o ministério profético, ele não tinha na casa dele alguém que exerceu o ministério profético para ele imitar. Então, o que fez Ezequiel? Ele deveria colocar-se na presença de Deus. Na presença de Deus. E aqui no versículo 2, a vocação dele, quando o Senhor diz a ele: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Deus tinha um chamado, uma vocação, uma mensagem, um trabalho determinado para Ezequiel realizar. Mas ele precisaria ouvir de Deus qual era o trabalho que Deus tinha para ele. Então Deus disse a ele: põe-te em pé. Bem, o que é colocar-se em pé? Quando vemos essa expressão na Escritura, significa uma tomada de posição. Quando nós ouvimos uma voz que diz põe-te de pé, significa nós nos desligarmos de todas as distrações aparentes que estejam, para que não tome a nossa atenção, mas que nós estejamos focados naquela voz que estamos ouvindo, porque aquilo é útil, é importante e é necessário. E se nós não nos dispusermos a colocar em posição, podemos não receber a palavra que Deus tinha para dar-nos ou não entender exatamente o que é que Deus quer de cada um de nós. Então, o profeta, ele foi chamado para ser o representante de Deus aqui na terra. Deus abençoe, irmão Cláudio Abreu. Então, nós encontramos aqui, o profeta, ele precisa ter coragem. Por quê? Muitas das vezes, a mensagem de Deus, através do profeta, é uma mensagem séria, profunda, e ela corta
bem no coração das pessoas, e se o profeta não tiver a convicção de que ele está enviado por Deus, de que aquela mensagem é de Deus, ele pode entrar em má situação. Mas se ele tiver a convicção, ele não tem medo e ele vai firme e diz o que Deus lhe ordenar a dizer. Então, colocar-se em pé é estar de prontidão, é focar o sentido no que Deus tem para nos dizer. Em outras palavras, é ser reverente a Deus. Todos nós, quando estamos em determinado lugar, estamos sentados, estamos conversando e coisa e tal, e de repente chega alguém, chega uma autoridade, ou um pastor, ou uma autoridade, o que é que nós fazemos? Nós continuamos sentados, conversando, ignorando quem chegou? Não. Nós paramos o que estamos fazendo e nos colocamos de pé em sinal de reconhecimento de quem é que está se aproximando. É uma autoridade. E Deus, que é a maior autoridade, diante dele, nós temos que parar tudo o que estamos fazendo, nos colocar de pé e estar pronto para ouvir e receber o que é que Deus tem a dizer para cada um de nós. Então, o começo de Ezequiel no ministério profético foi este, um ministério sofrido, porque, olha, Ezequiel foi enviado para falar ao povo de Israel num tempo em que a rebeldia estava entronizada no coração daquele povo. E o Senhor Deus disse, você vai falar com eles. Se eles ouvirem bem, se eles não ouvirem, Ezequiel, eles são casa rebelde. Mas você vai falar. Não vai se intimidar diante deles, não vai mudar a mensagem, não vai adiar a mensagem, você vai falar na hora certa e na maneira como eu te ordenei. E Ezequiel foi e executou o seu trabalho de maneira brilhante. Então ele diz aqui, então, quando ele se colocou de pé, diz, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então ele posicionou-se, ele se colocou em pé diante do Senhor. E diz, quando ele colocou-se de pé, ele diz, então entrou em mim o Espírito quando falava comigo. Quem falava com Ezequiel? Deus. O próprio Deus o escolheu como profeta e estava dando a ele as diretrizes do seu ministério profético. Entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Então, observe, na presença de Deus, nós temos que ter postura, comportamento, seriedade, fidelidade, respeito e temor. Tudo isso é próprio quando nós estamos na presença de Deus. Ezequiel recebeu o ministério profético, desempenhou debaixo de muita dificuldade, mas ele não se acovardou, ele não se intimidou de maneira nenhuma. Ele foi fiel, ele foi como um atalaia, ouvia de Deus e anunciava ao povo, via o perigo rondando e advertia o povo. Agora, se o povo ouvisse e atendesse, muito bem, seriam bem-sucedidos. Se ouvisse e não desse crédito à palavra de Ezequiel, eles sofreriam o dano, mas Ezequiel não teria nenhuma culpa na condição daquele povo. Então, ele foi usado poderosamente por Deus como o seu profeta. Então, volto a dizer, Ezequiel era filho de sacerdote, mas Deus não o chamou para ser sacerdote. Deus o chamou para ser profeta, totalmente diferente do sacerdote. Então, quando nós observamos, às vezes, alguém com um chamado e queremos desejar ter aquele mesmo chamado, nós não temos esse direito de escolha, porque nós próprios fomos escolhidos pelo Senhor. E Jesus disse, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Então nós somos escolhidos por Jesus.
recebemos o nome, ele nos nomeou, nos capacitou, nos habilitou, determinou qual é o nosso trabalho. Ele disse: e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto ao Pai pedirdes em meu nome, ele vô-lo conceda. Então, nós não temos o direito de escolher o que queremos fazer. Não, Deus me deu esse dom, mas eu não quero isso aqui, não gostei. Eu quero outro. Senhor, troca o meu dom, porque esse que o Senhor me deu não vai dar certo. Ora, quem somos nós para dizer a Deus o que vai dar certo e o que não vai dar? Se Deus nos conhece, se de nós mesmos nós não temos capacidade para nada, porque a nossa capacidade vem do Senhor, é Ele quem nos capacita. Então, se é Ele quem nos capacita, se é Ele quem nos habilita, Ele sabe qual é a necessidade na sua obra na terra e escolhe a cada um de nós para cada funcionalidade que houver a necessidade. E dentro daquilo para o qual Deus nos escolheu, Ele vai nos capacitar. Porque Deus não é assim, escolhe a pessoa e joga a pessoa e diz: se vira. Não, Deus não é irresponsável. Deus, quando escolhe alguém, Ele prepara, Ele capacita, Ele dá as diretrizes e Ele acompanha. Deus não lança no campo e abandona e despreza a pessoa, se vira por lá. Não. Veja como aconteceu com Moisés. Quantos anos Deus preparou Moisés para usá-lo como o libertador de Israel? 80 anos. 40 anos no Egito, em toda a ciência do Egito, 40 anos no deserto, para usar Moisés 40 anos lá conduzindo aquele povo. Então veja que Deus, Ele é responsável. Ele não lança a pessoa sem que antes lhe dê o preparo. Por que foi que Jesus, ao instruir, orientar, ensinar os discípulos, disse que eles não deveriam começar o trabalho recebido de Jesus após a sua morte, sem que antes eles fossem revestidos do poder do Espírito Santo? Eles receberam o treinamento, mas eles precisavam do poder, da autoridade espiritual na vida para exercer o ministério. E eles esperaram. Eles não disseram: não, fica aqui esperando. Jesus falou: não, eu já vou começar logo. Não, Jesus disse: ficai, até que do alto seja revestido de poder. Eles esperaram. Depois, quando o Espírito Santo veio, eles então saíram, agora equipados. E o trabalho deu resultado. Cada um realizando a função que Deus lhe deu. Aqui está Ezequiel. Deus chamou Ezequiel para profeta. É o mesmo caso que nós observamos aqui, o caso de Jeremias. Quando nós olhamos aqui no primeiro capítulo do livro do profeta Jeremias, está nos escrito assim: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes. O pai de Jeremias também era sacerdote. E Deus escolheu Jeremias para ser profeta. Então diz aqui: assim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse, no ventre te conheci, antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Mas o pai de Jeremias era sacerdote, mas Jeremias Deus escolheu como profeta. A mesma coisa que aconteceu aqui com Ezequiel. Então veja que não é uma norma. Esse negócio que existe hoje, hereditariedade, ministério que passa de pai para filho, sem que tenha a chamada divina, a aprovação divina, simplesmente tem a aprovação da terra, dos homens. Por isso que nós vemos tantas dificuldades, tantos problemas que surgem, porque as pessoas não estão buscando em Deus qual é o lugar que Deus o quer e em que função Deus decidiu usá-los. Mas eles querem seguir uma norma por causa da comodidade. Então entra pelo
hereditarianismo. E nós observamos aqui na palavra de Deus que Deus não trabalha assim. A direção de Deus é soberana. Ele escolhe a quem quer, como quer e de onde quer. Podia ser que lá na frente Deus escolhesse um dos filhos de Jeremias para sacerdote. A escolha é de Deus, não é dos homens. Mas aqui, em dois casos que nós estamos mostrando, o pai era sacerdote, Deus escolheu o filho por profeta. Não escolheu porque era filho do sacerdote tal. Escolheu porque este era o plano de Deus para ele. Deus não nos escolhe com base no que é o nosso pai, no que é o nosso avô. Não, ele nos escolhe com base no plano que ele tem para nós. E o plano de Deus para nós é individual. É claro que no exercício do que recebemos de Deus, nós vamos contribuir com outros no desempenho do que recebemos de Deus. É como uma engrenagem, cada um cumprindo a sua parte dada por Deus, ele vai contribuir para o todo. Então vai haver crescimento, vai haver vitória, vai haver arrependimento, vai haver bênção de Deus, o nome do Senhor será glorificado, porque cada um está exercendo dentro da função que lhe foi dada por Deus. Lhe foi dada por Deus. Então nós encontramos em Ezequiel este ponto importante. Ele colocou-se em pé, o Espírito entrou nele, ele ouviu quem falava com ele, dedicou-se integralmente a ser fiel ao que Deus lhe havia dado. Não importava a condição do povo, ele já sabia que o povo era de dura cerviz, coração empedrecido, endurecido, rebelde e desobediente. Mas eles não podiam negar uma coisa, que no meio deles houve um profeta de Deus. E as palavras de Ezequiel não caíram por terra, porque ele não negociou com as palavras de Deus. Ele disse exatamente o que Deus lhe ordenou a falar. Assim como Jeremias. Jeremias, Deus disse a mesma coisa para ele. Olha o que Deus disse aqui para Jeremias, no capítulo 1. Diz assim: Tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Deus disse: Jeremias, você melhora lá a palavra, faz lá um ego no coração, amacia o ego daquelas pessoas e coloca palavras agradáveis. Não, Deus disse: levanta-te e dize tudo quanto eu te mandar. Não te desanime diante dele, porque eu farei com que não temas na sua presença. Eu te ponho hoje por cidade forte, coluna de ferro, muros de bronze, contra a terra, contra os reis, contra os príncipes, contra os sacerdotes e contra o povo da terra. Olha que missão dura. Mas Deus disse: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Ele disse: eis que eu ponho na tua boca as minhas palavras. Aonde quer que eu te enviar, você vai. E tudo que eu te mandar, você dirá. Então, o trabalho do profeta é este. Por isso é que, na maioria das vezes, nós encontramos o profeta, quando ele vem com o dedo em riste. Como que diz? Assim diz o Senhor. E ele diz a mensagem do Senhor. E as pessoas tremem e temem. Existem alguns que são rebeldes. Eles não temem e nem tremem. Eles têm medo, mas não têm temor. Portanto, não obedecem. Mas existem aqueles que, quando o profeta se levanta, eles já estão se derretendo na presença do Senhor, porque sabe que vai vir ali uma mensagem de Deus. Pode ser um livramento, pode ser o anúncio de um juízo, pode ser uma repreensão. Deus tem a maneira certa de trabalhar e agir com cada um. Importa que aquele que tem sido chamado e capacitado pelo Senhor, que ele seja fiel naquilo que Deus lhe confiou. Seja fiel. Deus te escolheu para ser um sacerdote,
o intercessor viva na intercessão. Interceda, fale em favor do povo, clame pelas famílias, pelos carentes, pelos necessitados, pelos órfãos, pelas viúvas, pelas nações, pelos governos. Deus te levantou como profeta, proclame em alto e bom som o que Deus colocar no teu coração. Agora, tenha a convicção de que você está falando o que Deus colocou no seu coração. Porque hoje nós encontramos muitas pessoas se autonomeando profeta do Senhor, mas eles mesmos é que estão criando as mensagens, criando as suas profecias, enganando e seduzindo as pessoas. Eles terão no futuro uma consequência triste e amarga, porque enganaram as pessoas dizendo que Deus disse quando Deus não disse. Eu não estou falando dos profetas falsos e mentirosos e bajuladores. Estou falando de quem tem compromisso com Deus. Quem é fiel a Deus. E Ezequiel foi um destes. Não teve negociata com ele. Ele não se vendeu. Ele permaneceu firme. Não teve muitas pessoas ao lado dele, não. Praticamente foi solitário. Mas Deus estava do lado dele. Deus estava com ele. Ele cumpriu fielmente o que Deus lhe responsabilizou. Então está aqui: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Quando ele se posicionou, Deus começou a falar. Nos nossos dias, nós temos que aprender lições com estes homens. Colocar-se em pé é estar de prontidão diante do Senhor. O que é que nos mantém em pé diante de Deus? É quando nós nos aplicamos a uma vida de oração. A oração é um recurso de Deus para nos manter em atividade, em plena comunhão com Deus, e isso nos encoraja a ficarmos de pé na presença de Deus. Através da oração, nós somos renovados e fortalecidos. Nós também podemos ficar em pé diante de Deus através da prática do jejum. É a consagração da vida a Deus. Podemos ficar em pé quando seguimos pelo caminho da obediência. O Senhor disse: põe-te em pé, e ele colocou-se de pé. Significa obediência. E nós ficamos em pé diante da presença de Deus quando atentamos para a sua palavra e não procuramos em outras fontes encontrar elementos para o exercício daquilo que Deus nos confiou. A fonte que nós temos é a palavra de Deus. E o melhor caminho é estar em plena comunhão com Deus, ter o ouvido, o discernimento afinado para ouvir e discernir o que Deus fala, como fala e para quem fala, e que eu seja boca de Deus, que você seja boca de Deus, que o profeta seja fiel àquele que o comissionou. Então, aqui estava Ezequiel. Qual é o trabalho que Deus te confiou? Você é um pregador? Pregue com fidelidade, pregue com temor, pregue com verdade, pregue com seriedade, pregue com a vida santa. Não tenha nenhuma mancha na sua vida, nenhuma corrupção, nenhuma imoralidade, porque isso enfraquece o teu ministério. Deus te chamou para ser um cantor. Cante com a alma, com espírito, com alegria, com prazer, com satisfação. Não cante para impactar. Cante para que Deus utilize o seu cântico e toque no profundo do coração. Ele fará uma grande obra por isto. O seu trabalho que Deus lhe deu é de ser o intercessor. Aplique-se à vida da intercessão. Entre em oração. Apoie-se na palavra de Deus. Seja fiel. Cada um vai apresentar-se diante de Deus para dar conta diante dele do ministério que recebeu do Senhor para executar aqui na terra. E não adianta esperar chegar o momento e dizer: eu não sabia, eu não entendi o que era que o Senhor queria. Deus dá sinais através da sua palavra do que ele quer de cada um de nós.
E nós precisamos entender aonde é que Deus nos quer e nos posicionar ali. E nunca querer ocupar um lugar simplesmente por tentar imitar alguém. A imitação, ela paralisa a naturalidade da pessoa. Ele deixa de ser quem é para aparecer como quem ele desejaria ser. Um grande servo de Deus, que já descansa no Senhor, ele no seu testemunho, uma vez ele contou. O nome dele era o Po Yong-Shu, o pastor da maior igreja pentecostal da Coreia do Sul. Ele disse que numa das suas orações, quando novo, ele orava a Deus e dizia que ele queria ser um Billy Graham. Porque Billy Graham viveu aquela vida limpa, pura, santa, de bom testemunho, agradável a Deus, não se deixou corromper, não permitiu que a imoralidade entrasse na sua vida, não barganhou com ninguém, desempenhou o ministério dele limpo, do começo ao fim. E esse pastor novo, orando a Deus, disse que queria ser um Billy Graham da Coreia. E Deus disse a ele, quando eu precisei de um Billy Graham, eu tive um Billy Graham. Agora eu preciso de um Po Yong-Shu. E eu quero contar com ele. Ele disse que a partir daquele dia, ele nunca mais quis ser ninguém. Ele quis ser o que Deus o fez para ser. Você está querendo ser alguém que não é você mesmo? Você quer aparecer nos lugares dando a aparência que é outra pessoa? Não faça isto. Você é único. Desempenhe o teu papel. Seja natural. Seja fiel. Seja sincero. Deus será contigo. Deus te usará. Mas o trabalho que eu faço não é um trabalho aparente. Pode não ser para os homens, mas para Deus você está no lugar certo. Então fique no lugar para o qual Deus te escolheu e te capacitou. E desenvolva ali o seu trabalho com excelência, com alegria, com amor, com fidelidade e com pureza. Deus dará resultados e galardoará o teu trabalho quando o realizares com fidelidade e obediência até o fim. Aqui estava Ezequiel. Quanto sofrimento! Esses dois profetas, Ezequiel e Jeremias, quanto estes homens sofreram. Mas não recuaram, não reclamaram com Deus. O ministério que o Senhor me deu é muito sofrido, é muito choro, é muita lágrima, é muito sofrimento, é muito desprezo. Não. Eles o receberam e o executaram. Então você recebeu de Deus, execute, pratique, seja fiel. Deus será na tua vida e vai te recompensar. Siga adiante com obediência, fé e temor. Guarde isto. Deus não trabalha com a hereditariedade. Deus é soberano para escolher a quem quer, para o que ele quer, e a quem ele escolher, e a função que ele designar, cumpra com alegria, fé e obediência. Deus te ajudará a prosseguir firme até o fim. Querendo Deus, amanhã retornaremos.